cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Capítulo 4. A partir do versículo 1. Que diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e o desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos eles se sustentarão para que jamais tropecem em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu resplendor, e propôs a Jesus: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Meus irmãos, como os irmãos já sabem, nós estamos aqui aos domingos à noite, estamos falando sobre o Novo Testamento, os Evangelhos, pregando todo o Evangelho. E aqui, nesta noite, vamos falar sobre a tentação de Jesus. Ou Jesus é tentado pelo diabo. Aqui fica muito bem claro para aqueles que acreditam, aqueles que afirmam que o diabo não existe. E a palavra é categórica e afirma claramente que existe os anjos caídos, existe os príncipes das trevas. Diabo, Jesus ele disse diabo. Essa palavra vem do grego, que significa diabolos, ou seja, que significa acusador, difamador, enganador. Então, todo aquele que é difamador, enganador, com certeza tem uma raiz do diabo aí no meio. E aqui nós observamos que esse adversário, ele tem a sua origem. A Bíblia diz que Deus ele criou todas as coisas, sejam elas visíveis ou invisíveis, como está escrito, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Mas Deus criou o diabo? Não, Deus criou anjos. E anjos que se tornaram demônios. Amém? Deus ele faz tudo perfeito. E quem é esse adversário?
Quem é esse adversário que tentou o Senhor Jesus? É interessante que o Espírito Santo foi ele que guiou a Jesus ao deserto. Foi o próprio Espírito Santo. Porque se nós analisarmos toda a história, o contexto histórico desde o início até hoje, observamos que o primeiro Adão, ele foi colocado no paraíso. E deu ele toda a autoridade, toda a autonomia, e ali ele estava desfrutando num lugar maravilhoso. Mas Adão, ele caiu. Ele perdeu comendo, enquanto Jesus venceu o diabo jejuando. O primeiro Adão, ele pecou, comendo do fruto proibido. O segundo Adão, Jesus Cristo, ele entrou no território de Satanás para vencê-lo em seu próprio território. E durante 40 dias e 40 noites ele consagrou e venceu Satanás. Mas quem é esse diabo? Quem é esse demônio? A Bíblia diz, no livro de Ezequiel 22, 28, a Bíblia descreve algumas coisas com relação a este anjo caído. Diz assim: estiveste no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. Ou seja, ele era um querubim ungido e Deus criou ele para proteger. Ele era um anjo protetor. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueavas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste. Então aqui Deus descreve o motivo da sua queda. Então, pela multiplicação do seu comércio, pela beleza, grandeza e formosura confiada a ele, o seu coração encheu de soberba. Então nós observamos aqui por esse texto que este querubim, ele não era qualquer querubim. Ele se chamava Lúcifer. Ele é chamado estrela da manhã. Ele era chamado filho da alva. Ele desfrutava da honra, da glória, do poder, da posição, mas para ele não era satisfeito. Ele não estava satisfeito com tudo que Deus tinha dado. Ele queria mais. O texto em Ezequiel 28, 17 diz assim, olha só: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele era muito formoso, perfeito. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então era um ser magnífico. Deus criou ele assim. Então esse querubim, ele ficou, meus amados irmãos, obcecado pelo poder. E ele dizia consigo mesmo, ele disse assim: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus. Acima das estrelas se referem acima dos anjos. Amém? Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13. Então este ser encheu o seu coração de perversidade, maldade, rebelião contra o seu pai, contra o seu Criador. Um ser que se tornou um querubim, que se tornou ególatra. Ele disse: eu subirei, exaltarei, eu serei. Então ele queria a posição de Deus.
E, no entanto, o que levou a este formoso querubim? A queda. Ele era dissimulado, se tornou mentiroso, astuto. Ele começou a defamar o próprio Deus. Começou a criar rebelião com os próprios anjos, dizendo talvez que Deus não era tão justo, ele era um ditador. Nós precisamos de ter o nosso reino, o nosso povo. Deus é muito autoritário. E o interessante é que ele conseguiu enganar uma terça parte de anjos. Havia querubins, serafins, havia arcanjos, dominadores, principados, mas este anjo se tornou o que Jesus ele declarou: demônio, acusador, destruidor, assassino. E Deus ele baniu este anjo de luz e se tornou arco inimigo daquilo que Deus ele criou de mais belo e mais precioso, que é a coroa da criação de Deus, que é o homem. Então este monstro, ele derrubou Adão, ele enganou Eva, mas não conseguiu enganar o Filho de Deus. Se o primeiro Adão ele falhou, o segundo Adão, perfeito como ele é, ele venceu Satanás. Ele venceu Satanás em seu próprio território, colocando o seu corpo físico à prova. Há muitos que dizem: eu creio que Jesus não consagrou como deveria. A Bíblia diz que ele teve fome. Não diz que ele teve fome e sede, ou sede e fome, ele teve fome. Eu não acredito que Jesus é menor do que Moisés e Elias, que jejuou durante 40 dias e 40 noites. Eu acredito que Jesus é mais do que eles. Eu acredito que o meu Jesus, a consagração dele foi perfeita. Ele entrou naquele deserto guiado pelo Espírito Santo, e ele saiu de lá mais forte, mais poderoso do que ele tinha entrado, porque o Espírito Santo estava com ele, e ele venceu Satanás. E ele venceu Satanás e também nos deu a graça, a virtude, a oportunidade. Se nós cremos no Filho de Deus como nosso Senhor Jesus Cristo, nós também poderemos vencer através desse nome precioso. Então esse querubim, o portador de luz, que significa Lúcifer, se tornou um anjo caído e juntamente com seus demônios, e são esses adversários que lutam contra a minha e a sua vida nos dias atuais. E eu quero que os irmãos entendam que Jesus, ele entrando, olha só, o tentador aproximando-se então dele disse: se és tu, filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, ele foi tentado. A tentação não é pecado. Você será tentado e muitas vezes ao longo da sua vida. A grande questão é se você vai ceder às tentações. O diabo quis mexer no ego dele. Ele quis mexer com o ego do Senhor. Se você é filho de Deus, se Deus é contigo, se você tem realmente poder, ele queria que Jesus acabasse com aquela consagração e a vaidade tomasse conta do seu ser. Mas Jesus, ele usou ali versículos da Torá, do livro de Deuteronômio. Ele disse: Jesus, porém, afirmou: está escrito, não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Então vocês observem que o quão importante é quando o homem de Deus se consagra, quando ele jejua. E nós temos falado sobre isso aqui. Na parte da manhã, eu falei aqui sobre um versículo de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, que diz assim, presta atenção. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Então, há muitas pessoas que estão dormindo, estão mortas espiritualmente, mas quando você dorme, quando você deixa de orar, e quando você deixa de orar e se consagrar, você está caminhando para a morte espiritual. Se Jesus, sendo Filho de Deus, ele se consagrava tanto, imagine nós. Os discípulos, irmãos, o diabo ele vai resistir você, se você não estiver preparado. O diabo resistiu os apóstolos. Pedro foi orar, o demônio resistiu. Eu não vou sair não. Correu até Jesus. Mas o que aconteceu? Jesus disse, primeiro falta na tua vida fé. Segundo, a casta de demônios que sai somente com jejum e oração. E há muitos crentes que nesses dias estão dormindo espiritualmente. Jesus ele ensina aqui que o jejum, ele é uma ferramenta indispensável para a nossa guerra. O jejum ele tem o poder de multiplicar o poder do Espírito Santo 10 vezes mais na sua vida. E é por isso que crentes estão tão fracos. Eu já disse para vocês, e vou repetir, não vou contar toda a história. Há mais de 16 anos atrás, eu tinha muitos colegas que se consagravam tanto, ficava o dia inteiro de consagração, eu entregava meio jejum só, até meio-dia. Eles puxavam concreto, trabalhavam no sol, sem beber, sem comer, e depois saía do culto, saía do trabalho e ia para o culto, no lar. E quando chegava lá, caía 15, 16, 20 pessoas endemoniadas. E falava assim, Marcelo, coloca a mão naquela pessoa. Eu colocava, orava, e não acontecia nada. Aí vinha um deles, colocava a mão e caía. Eu falei, o que está acontecendo? Eu estou achando que eu não sou crente, não. Aí o Senhor falou comigo assim, você tem observado como que é a vida deles? Enquanto meio-dia você estava com a sua barriga cheia, eles estavam puxando concreto no sol, sem tomar um gole de água e sem comer, até 6 horas da tarde. Por que um crente coloca a mão, não acontece nada, o outro coloca? Porque está consagrando. Por que um crente se torna vitorioso, o outro derrotado? Nunca atinge níveis mais elevados diante de Deus. Por que não vence as batalhas espirituais? Porque não oram. Não se consagram. Quem me entende? É importante que nós possamos nessa noite começar a oração do Getsemane. Sabe qual que é a oração do Getsemane? Inicial, começar. Eu vou explicar para vocês uma coisa. Eu quero perguntar aqui, quem tem desejo de ser cheio de Espírito Santo, levanta a mão. Tem? Então guarda que eu vou te falar agora. Você nunca será cheio do Espírito Santo se você não orar, se você orar menos de 1 hora por dia. Nunca será. Deus nunca vai te encher do Espírito Santo dessa forma. A oração de Getsemane, Jesus chegou para os discípulos, o que vocês estão fazendo? O quê? Aonde? Vocês estão dormindo? Vocês não conseguem vigiar comigo nem pelo menos 1 hora? Quem me compreende? Você quer vencer Satanás? Quer se tornar um crente? Um crente de verdade?
a qual Satanás olha para você e treme na base. O diabo não tem medo da sua cara feia, não tem medo da sua grana, da sua intelectualidade, não tem medo de sua estatura. Ele tem medo de um crente que fica de joelho no chão dobrado, clamando ao Deus Todo-Poderoso. Ele tem medo de crente que jejua e se consagra na presença de Deus, buscando o Pai das luzes. Esse ele tem medo. Jesus, ele ensina aqui. O diabo disse para ele: olha, se você é poderoso, transforma essas pedras em pães. Está escrito, Satanás, não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás, ele vai chegar perto de você e vai falar assim: trabalha mais um pouquinho. Afinal de contas, você está fazendo o que é justo, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás do pão. Mas não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você pode estar com a sua despensa cheia e provisões para muitos anos, mas se Deus ele falar hoje: louco, ainda hoje pedirei a tua alma, e para quem tu está preparado? O que você tem preparado e para quem será? Para quem será? Aí o diabo se retira dele. E agora, então o diabo conduziu a cidade santa e colocou sobre uma parte mais alta do templo. Algumas traduções dizem pináculo. E ele disse: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropecem em alguma pedra. Tem gente que pega o Salmo 91 e quando vai expulsar demônio fica lendo o Salmo 91. Você pode ler o Salmo 91, 92, 93. Você pode ler a Bíblia toda. Satanás conhece mais do que tu. Ele não tem medo de Salmo 91 não. Ele até citou o Salmo 91 aqui. Ele não tem medo de Salmo 91. O diabo conhece mais da Bíblia do que você imagina. Satanás levou Jesus num alto monte, no pináculo do templo. Tem pessoas que estão subindo na vida, mas não é o Deus que está levando, é o diabo que está levando. Não pense que todo mundo que está subindo é Deus que está levando, não, tá? Pode ser o diabo. Foi o diabo que levou Jesus até no pináculo, lá no monte, lá em cima. E falou com ele assim: ó, se joga daí de cima. Está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que você não tropece em pedra alguma. Há muitas pessoas que estão assim, o diabo está dando muita chance, dando corda, está subindo, e ali há pessoas que não consultam mais a Deus, não fazem tudo de acordo com a sua própria vontade. Ah, não vou entrar nesse negócio, eu vou me lançar de cabeça, eu tenho que usar minha fé. Não consulta a Deus. E aí o inimigo fala na sua mente: mas fica tranquilo, você vai casar com ímpio. Fica tranquilo, Deus ele transforma. Afinal de contas, a Bíblia está escrito: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Não tem problema não. Faz as coisas sem consultar a Deus, achando que tudo vai bem, e se lança lá de cima, mas não terá ninguém que possa ampará-lo lá embaixo. Porque a partir do momento que você acha que pode fazer alguma coisa sozinho, você está fadado ao fracasso. Precisamos de consultar a Deus. Como os profetas de Eliseu disse para ele: olha, o ministério está crescendo, precisamos de construir. Autoriza-nos construir uma tenda maior perto do Jordão? Ide. Chegou outro discípulo e falou assim: precisamos que o senhor vá conosco, o senhor pode? Irei. Você precisa do aval de Deus. Vai fazer alguma coisa? Deus tem que falar com você: vai. E você tem que falar: Senhor, vai comigo? Jesus disse para ele, para o adversário, e contestou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Então, meus amados irmãos, há muitos desertos que muitas pessoas estão inseridas. Não foi Deus que colocou, foram as próprias pessoas que entraram com suas próprias más decisões. A maioria dos problemas que nós enfrentamos ao longo da nossa vida não são problemas que muitas das vezes são decorrentes da nossa existência, ou até mesmo permissão ou autorização de Deus.
As maiores dificuldades que nós enfrentamos é porque nós tomamos más decisões. Fazemos o que não era para fazer. Tomamos atitude que não era para tomar. E nós precisamos de ser submissos. Como dizia uma grande evangelista, Kathleen Kuhlman, Deus não procura vasos de ouro. Deus não procura vasos de prata. Deus procura vasos submissos. Submissos. E os vasos submissos à vontade de Deus, esses desfrutarão uma boa direção para a sua vida. Amém? E tomou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aqui ele mentiu. Jesus não contestou. O diabo é príncipe deste mundo, do sistema corrupto, pecaminoso deste mundo, mas tudo que há neste mundo é de Deus. A terra é de Deus, a sua vida é de Deus, os animais é de Deus, tudo é de Deus, os rios são de Deus, tudo é de Deus. Deus, ele é soberano. O diabo não criou nada, Deus criou tudo, tudo é dele. O diabo faz promessa que não cumpre. O diabo sempre fará promessas para você que não vai cumprir. Mas o nosso Deus, ele diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus ele fala, pode ficar tranquilo que ele vai cumprir. E não se arrepende. Até quando ele distribui os seus dons maravilhosos, e quando alguém acha por bem de fazer coisas erradas e viver uma vida totalmente independente, o próprio Deus ele disse que Deus não se arrepende. Deus ele dá os seus dons, e a vocação dele é dada sem arrependimento. Quem me compreende? E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vá-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Talvez muitas pessoas, o diabo ele usa estratégias diferentes com cada um. Talvez muitos de nós, um dia também foi tentado de uma certa forma, mais sutil, é claro. O diabo não vai falar para você: olha, se prostra aqui perante mim, que eu vou fazer de você uma pessoa tão poderosa. Não, mas ele vai te dando coisas. Ele vai te fazendo propostas, e você vai pegando, e aquilo vai te afastando do Todo-Poderoso. E você se torna um idólatra, amante de si mesmo, amante das coisas, amante do mundo, amante das bênçãos transitórias dessa vida. E isso vai te afastando cada vez mais da presença do Senhor. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que os irmãos não tinham outra preocupação a não ser amar uns aos outros, vender as suas posses, ajudar um ao outro, assessorar a cada um dos irmãos que estavam em dificuldade. Essa era a maior prioridade da igreja primitiva. Por quê? O foco estava no céu. O foco eram as coisas espirituais. E se nós focarmos nas coisas espirituais em primeiro lugar, fica tranquilo, porque as demais coisas vos serão acrescentadas também. Eu tenho falado: olha, eu não faço campanha para você receber uma casa nova, para você ser uma pessoa mais rica. Eu não faço, não. Eu faço sim campanhas de oração e busca com o Espírito Santo, para que você se encha do poder e da graça de Deus. Porque se você for cheio do poder, cheio do Espírito Santo, você será cheio de sabedoria, cheio do entendimento, cheio de domínio próprio, cheio da virtude, cheio da graça de Deus. E Deus ele vai te capacitar a tomar posse de todas as bênçãos pelas quais Ele prometeu para os seus filhos, a qual Ele ama. Mas você precisa de estar armado e armada. Você quer ver a sua família salva e você não faz nada. Você quer ver uma conversão na sua família? Você não faz nada para isso acontecer, nem para a sua própria salvação. Você sabe que o inimigo, ele está à espreita, ele aguarda, ele é oportuno, ele tem paciência. Demorou 20 anos para derrubar Davi. Ele tem paciência, ele aguarda. Sansão, ele dormiu
no colo de Dalila. E tem muitos aí dormindo no colo de Satanás. Estão dormindo. E na hora que Sansão acordou, o quê? O filisteu, deixa comigo. Eu vou dar uma sacudida aqui, o espírito vai vir, e eu vou fazer como antes, vou arrebentar todo mundo. Ele nem percebeu que o Espírito Santo saiu dele. Presta atenção numa coisa. O Espírito Santo sempre avisa quando está chegando, mas nunca avisa que está saindo. Quer que eu repita? O Espírito Santo sempre avisa a sua chegada, mas nunca avisa a sua saída. A Bíblia diz que ele nem percebeu que o Espírito Santo tinha saído dele. E sabe o que aconteceu? Os seus olhos foram arrancados. E tem muitas pessoas que estão cegas espiritualmente. As suas consciências estão mortas, porque Satanás está te vencendo. E a palavra de Deus está dizendo aqui para nós hoje: acorda, tu que dorme. Amém? Acorda. O seu inimigo, ele é perigoso. Eu não estou aqui para exaltar Satanás, não, porque todo poderoso é Deus, porque nem do trono saiu para expulsá-lo. Mas nós não podemos subestimar. O livro da Arte da Guerra diz que nós nunca podemos subestimar o nosso inimigo. Isso é tolice. Nunca subestime. Porque se você subestima o seu inimigo, você está sendo soberbo no seu coração, achando que você pode vencê-lo sozinho ou sozinha. O inimigo conhece muito bem você, desde quando tu nasceu. Conhece a sua família, sabe quais são os seus pontos fortes e pontos fracos. O diabo sabe o que mexe contigo. Tem uns que o dinheiro mexe, ele fica todo bobalhão. Tem uns que o dinheiro não mexe, mas é mulher que mexe. O homem. Tem uns que mulher não mexe, mas o orgulho. Amém? O diabo conhece. Ele te observa 24 horas por dia. Ele sabe o tipo de roupa que tu gosta, o lugar que você frequenta, a comida que você mais aprecia. Ele sabe tudo de você. E no livro da Arte da Guerra, o general diz assim: para você lutar e obter 100 vitórias em 100 batalhas, você precisa de conhecer o seu inimigo e conhecer a si mesmo. Porque se você conhecer o seu inimigo e não conhecer a si mesmo, você terá 50 vitórias e 50 derrotas. Mas se você conhecer a si mesmo e conhecer o seu adversário, todas as vitórias estarão à sua disposição. Você conhece bem o seu adversário? Jesus conhecia muito bem e não deu espaço para ele. E é impossível vencê-lo. O que é? Impossível. É impossível vencer esse inimigo, a não ser que você tenha o Espírito Santo sobre ti. A não ser que você seja cheia e cheio do Espírito Santo. A não ser que o mover de Deus esteja na sua vida, o temor de Deus esteja no seu coração. E Deus, Ele vai te capacitar para que você possa tomar posse de todas essas bênçãos. Mas você tem que entregar o seu coração a Ele, se render a Ele, se humilhar e suplicar pela presença do Espírito. Você não está vendo o diabo, mas quando você está capacitado pelo poder do Espírito Santo, Ele vai te dar o discernimento e visão espiritual. Você não está vendo, mas está sentindo. Ele vai deixar que todos os seus sentidos venham estar bem aflorados. Bem aflorados, você vai sentir, porque você se tornará uma pessoa espiritual. O diabo tem pavor de uma pessoa que tem comunhão com Deus. O diabo não suporta uma pessoa que se consagra. Tem muito crente que quer fazer a obra de Deus, mas desqualificadamente. Vai orar para a pessoa, o demônio está ali e ri da cara dele. Vai me expulsar, coitado. Coitadinha dela. Ele não ora nada, não jejua nada. Você está achando que essa luta é só de você que é um crente? Até de líderes, pastores também enfrentam isso. Estava vendo uma pesquisa feita em Nova York, alguns anos atrás, das maiores igrejas em Nova York evangélica. E ali foi uma reunião só de grandes pastores, de grandes congregações, grandes igrejas. E quem estava presidindo aquela reunião
Diz assim: olha, essa reunião é uma reunião aberta para que todos nós venhamos abrir o nosso coração e expor os nossos problemas, porque ninguém entende pastor. Pastor leva uma vida solitária. Você vai confiar em quem? Você confia no fulano que vai te entregar depois. E ali, de uma forma unânime, todos aqueles grandes pastores de grandes igrejas, pastores de centenas e milhares de membros, todos eles falaram de uma forma unânime: nós não oramos mais do que 10 minutos por dia. Imagina só, hein? Porque oração é batalha. Jesus, sendo Deus e sendo Filho, ele orava o tempo todo. Ele buscava o Senhor o tempo todo. Mas pastor, não tenho muito tempo. Ah, é? Então você é muito importante, você é maior do que Daniel, né? Porque você é tão importante que nem tempo tem para orar. Eu acho que você não está com essa bola toda, com todo o respeito. Eu acho que ninguém aqui, nem aqueles que vão me ouvir pela internet, estão com essa moral toda. Não acredito que alguém aqui, ou aquele que vai me ouvir ainda, é maior do que o profeta Daniel. Não acredito. Não acredito. Daniel, ele era um dos 3 homens mais importantes do império. Responsável por 119 províncias. Mas todo dia, de manhã, de tarde, de noite, ele colocava os olhos aos céus, levantava suas mãos, colocava o joelho no chão e clamava ao Deus Todo-Poderoso. Porque ele sabia que o espírito da sabedoria que estava sobre ele era Deus. Então ele buscava. E se Daniel, um homem tão ocupado como ele tinha tempo, nós precisamos de fazer o nosso tempo. Davi, um dos maiores monarcas, Davi, ele era um homem de oração também. Os crentes de hoje não oram. Não oram 30 minutos por dia, estão tudo fracos. As suas mensagens não fazem efeito no coração do pecador. Por quê? Você, como crente, você não ora. Mas os muçulmanos 5 vezes por dia. Tá? 5 vezes. Não importa que o muçulmano esteja fazendo. Ele para tudo, coloca o seu joelho no chão e aponta as suas mãos, levanta as suas mãos ao templo de Al-Aqsa e ora a Maomé 5 vezes por dia. E no Ramadã consagram e jejuam muito. Enquanto os crentes não jejuam. Você entende que o jejum, eu volto no jejum porque estão falando sobre isso. O jejum é uma ferramenta tão importante que ela pode ser usada para o mal e para o bem. Macumbeiro jejua enquanto você está com a barriguinha cheia, tá? Os hindus jejum 20, 30, 35 dias, sem comer e sem beber. Já ouviram falar nos sagus? Há 30 milhões dele. Há 30 mil, desculpa, 10 mil deles. Na Índia. Sagus são homens que andam nus, cheios de pó branco no corpo, cabelões compridos, fazem longas orações, jejuns prolongados, e todo sagu tem seus discípulos e crescem a religião deles. Jejuam demais, enquanto os crentes, filhos de Deus, eles não querem tomar posse da força que Deus ele tem para te dar. Vocês entendem o que Deus está falando? Amém?
Quando Deus ele quer mudar e fazer uma grande obra no meio do povo dele, quando Deus quer mudar o destino de nações, jejum de 3 dias. Três dias. Quando Deus quer mudar o destino de nações, jejum de 3 dias. A Bíblia diz que Deus poupou a cidade de Nínive, capital da Síria, porque proclamaram mediante uma palavra profética pela boca de Jonas, que Deus iria matar todo mundo. Proclamaram um jejum nacional, até animal, bicho, ninguém comeu. 3 dias. Sabe o que aconteceu? Deus revogou a sentença. Havia a sentença assinada, selada, com o anel de selar pelo imperador Xerxes. Uma mulher chamou as suas amigas e falou assim: vamos consagrar 3 dias. E chamou o seu tio Mardoqueu, falou assim: quem tu puder, convoque e vamos entrar em consagração, porque Deus pode mudar o destino da nossa nação. 3 dias de consagração, Deus concedeu ela o acesso diante do rei. Quer uma resposta diante de Deus? 21 dias. Daniel não jejuou. Ele jejuou sobre os alimentos mais desejáveis e comeu aquilo que ele não gosta durante 21 dias. No 21º, Gabriel apresenta e diz para ele: a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Miguel, meu irmão, ele teve que me livrar, por isso que eu demorei para chegar um pouco. Meu irmão Miguel me livrou, porque quando eu passei pelo abismo, a fase intermediária, os demônios me prenderam, mas eu estou aqui para trazer boas novas para ti. 21 dias. A Bíblia diz: enquanto Pedro jejuava e orava, Deus estava falando através de um anjo com Cornélio, um centurião romano. Foi o primeiro gentil, um romano, que foi batizado com o Espírito Santo. Enquanto ele estava orando, Deus estava falando, e para salvar uma família inteira. Jesus lá no poço de Jacó, conversando com uma mulher samaritana, Jesus disse assim: eu tenho que resolver um problemão aqui, vai na padaria comprar pães para vocês comerem, porque eu estou na bênção. O crente fala quando está de jejum, estou na bênção, né? Quando eles chegaram com as provisões, os pãezinhos, olharam assim: Jesus, mestre, conversando com a mulher samaritana, que horror, que coisa horrenda. Jesus falou com aquela mulher samaritana, falou assim: mulher, você já teve 5 maridos, e aquele que você está vivendo nem é teu, né? Eu estou vendo que tu é profeta. Mais do que isso, eu sou o Messias. Moisés falou de mim, entendeu? Gênesis 3,15. Eu. Todos eles falaram. Eu sou o mesmo. O senhor me espera um pouquinho? Eu vou lá em Samaria chamar o povo lá, porque eles têm que te conhecer. Jesus chegou os discípulos assim: mestre, aqui o pãozinho para o senhor. Pode comer o pãozinho, estou na benção. Jesus, no jejum, na consagração, ganhou uma mulher, e aquela mulher ganhou uma cidade inteira. Está achando que é brincadeira, meu irmão? Isso aqui é vitória. Pastor David Ponchu, ele ensinava os seus discípulos, dizendo o seguinte: todo meu discípulo tem que ganhar 2 famílias por ano. Quantas famílias? 2. Cada discípulo dele, de mais de 700 mil membros, alguns anos atrás, tinha que ganhar 2 famílias por ano. Sabe qual que é a estratégia? Ele pegava o nome daquela família, ele orava durante 6 meses por aquela família. 6 meses depois vinha a resposta de oração. Aquela família aceitava Jesus e batizava todos eles.
Ele já estava de olho em outra família e mais 6 meses ganhava mais outra família, com jejum e com oração. Você quer ver a sua família salva? Tem pessoas que não conseguem se libertar de pornografia virtual aí. Sabe por que você não consegue se libertar disso? Porque você não ora e nem jejua. O jejum mortifica a carne e vence esse vício do diabo infernal que está destruindo muitos dentro da igreja. Quem não jejua está à mercê de Satanás. Quem não se consagra nem ora é fraco espiritualmente. Jesus nos ensinou. Para mim terminar, vocês receberão o esboço da minha mensagem, para vocês estudarem. 4 armas que Jesus utilizou para vencer o diabo. Primeiro, fala comigo, a palavra. A palavra tem que estar na tua mente e no teu coração, amados. Meditar nela de dia e de noite, entendeu? De dia e de noite, ela tem que estar na tua mente. Jesus não brigou com o diabo lá no deserto, mandando relâmpagos e raios e trovões. Ai, pá, nada disso. Foi com a palavra. E quando ele vier na sua segunda vinda, a Bíblia diz que da boca dele vai sair uma espada de 2 fios, que é a palavra. E através de uma palavra só, ele vai destruir todos os seus inimigos. A palavra. Primeira ferramenta, a palavra. Segundo, jejum. Terceiro, oração. São 3. A palavra, o jejum e oração. Não é 4, 3. Essas são as 3 ferramentas. A palavra de Deus, o jejum e a oração. Quem está me entendendo? Amém? Tem pessoas estão falando, olha, o que Deus vai fazer aqui, etc e tal, amém, glória a Deus. E eu creio em tudo isso, mas eu quero dizer para os irmãos que para que nós possamos tomar posse de tudo que Deus ele tem para nós e está nos preparando para isso, a igreja ela tem que estar totalmente envolvida no ministério da oração e da consagração. Quem está me compreendendo? Uma pessoa que ora e jejua e consagra, ele tem direção. Fala comigo, tem direção. Eu vou ler um versículo para você. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhe ordenou: separa-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual eu tenho chamado. Enquanto a igreja estava envolvida com adoração, em servir, em jejum, o Espírito Santo revelou para eles: separa Paulo e separa Barnabé. Você terá a direção de Deus para a sua vida quando você começar a se consagrar diante de Deus. Porque isso depende da sua sobrevivência espiritual. Amém? Paulo disse que quem não se consagra está dormindo. Quem não jejua está dormindo. Pastor, mas eu não consigo orar mais de 15 minutos. Aí você vê a luta entre a carne e o espírito, né? Mas você consegue ficar horas em redes sociais e vendo filmes e etc, não é? Pois bem, precisamos pedir o Espírito Santo, me ajude. Eu quero me tornar um homem, uma mulher de oração. Eu quero colocar os meus joelhos no chão e entrar em conexão com Deus. Eu não quero que a oração venha a ser algo penoso para mim, mas prazeroso, deleitoso. Jesus orava muito, já disse aqui, ele orava muito, não para poder receber mais poder, não. Ele orava muito para usufruir da presença do Pai. E nós precisamos lembrar sempre disso. E talvez você ora num dia que você necessita. Eu estou numa prova, pastor, e nessa prova você jejua, você busca.
Quando as coisas estão ruins, geralmente as pessoas vão e correm para as igrejas, mas depois que os problemas são resolvidos, são solucionados, todo mundo desaparece como fumaça, e só vai voltar quando as coisas pioram novamente. E não é assim. Hoje eu tenho que pregar, então hoje eu tenho que orar. Hoje eu tenho que pregar, hoje eu tenho que pregar, então eu tenho que entregar um jejuzinho, né? Eu tenho que orar um pouquinho mais, mas amanhã é segundão eu não tenho culto, né? O meu culto é só na quarta, então tranquilão, não precisa. Quarta-feira eu faço de novo. Aí mostro quão eu sou interesseiro. Isso mostra como que nós somos interesseiros. Buscamos a Ele só na hora que nós precisamos. E ponto. Lembra do maná lá fora? Meu Deus, acabou. Vai embora, né? O maná, dependência diária, caminhar contínua, entendeu? Esse é o grande mistério. Vamos colocar de pé, irmãos.